E eu tenho a honra de apresentar como nossa última palestrante da manhã a professora Maria Cristina Manzanares, que é professora titular da Universidade de Barcelona. Muito bem-vinda, a professora Cristina, que veio também de longe, é professora da Unidade de Anatomia Humana e Embriologia, pós-doutorada pela Universidade Católica de Louvain. E a professora Manzanares tem uma experiência grande na área de avaliação e educação, na área de odontologia, mas ela é da época que se formava médica, ela é da época da medicina dentária, né? Então, ela tem uma formação ampla, sólida, e trabalha bastante com avaliação. Então, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiro, queria agradecer aos organizadores deste evento o seu convite e a sua amabilidade em trazer-me cá, com certas dificuldades, porque, como alguns têm comprovado, e peço imensa desculpa aos palestrantes da primeira hora, pido perdão ao professor Bogan por haver saído durante a sua apresentação, é que acaba de literalmente desembarcar do avião e foi um bocadinho inconfortável. Pronto. Os organizadores pediram-me que faláramos de modelos curriculares de avaliação no contexto europeu e porque aqui eu trago dois chapéus, o chapéu da Universidade de Barcelona e da minha formação, da minha participação na formação odontológica na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Barcelona, e do outro lado porque sou a secretária-geral da Associação Europeia da Educação Dentária, com a que vamos a falar. Que é o que fazemos? Que é o que faz a DE? Peço imensa desculpa porque o logo já não é o novo, temos nova página web, novo logo, mas não tivemos tempo mesmo de começar a aplicá-lo. Que é o que fazemos? A ADE começou fazendo visitas das escolas das universidades europeias, coincidindo com as sucessivas ampliações da União Europeia, que fazia que os profissionais da saúde dental egressados das faculdades europeias podiam instalar-se em qualquer lugar da Europa. Isto requeria uma harmonização que foi feita numa primeira fase pela ADE. Isso implica a colegialidade, porque para nós, qualquer faculdade é colega. Não estamos em cima nem debaixo de ninguém, somos todos colegas, somos todos amigos quando podemos e tentamos de colaborar. Agora, este controle da qualidade da formação superior em Europa cai na responsabilidade das Agências Nacionais de Educação Superior, que estão agrupadas numa Associação Europeia das Agências Nacionais de Educação Superior, na qual nós solicitamos o ingresso e fomos admitidos imediatamente. Agora, portanto, nosso papel nesta colegialidade europeia da qualidade da educação dentária superior é de prover dos expertos quando as agências nacionais têm que acreditar um programa de saúde dental. Porque o que se acredita na Europa, de momento, não são escolas, são programas de formação. Cooperação. A nossa cooperação sempre se faz da forma habitual das associações savantes, como dizem os franceses, que é reunir-nos e falar. Falamos em modo internacional, ultimamente em Brecha, onde, posso dizer porque ela não está a escutar isto, houve um grande sucesso que foi a apresentação do programa da saúde à distância, de ensino de saúde à distância, pelas professoras Ana Emília, Maria Celeste Morita e Ana Estela Haddad. Portanto, já começamos a cooperar de longa data e algum sucesso na ciência brasileira ha sido já apresentado nas nossas reuniões. Também temos reuniões anuais. Este ano vamos a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, a dizer que a saúde oral tem que estar dentro do contexto de saúde geral, tanto quando se fala de projetos de investigação, de projetos de pesquisa, o próximo Horizon Europe,
que nós queremos que contenha também conteúdos de saúde oral, e pelo que diz respeito da educação. O Erasmus Plus, que agora agrupa todos os projetos de pesquisa em educação, ha concedido um projeto que se chama Oral Health Edu. Uma das suas atividades é a minha presença aqui, que é apresentar algumas atividades. Todas estas atividades nunca se fazem sozinhas. As colegas que me han precedido no uso da palavra estão a falar desta fase na qual começamos por, podemos utilizar qualquer metáfora, plantamos um pequeno jardim, plantamos uma plantita, plantamos uma matita, plantamos um rosal, mas depois temos que ir a cultivar alguma coisa mais grande. Cozinhamos para os amigos, mas depois sai sai um grande cozinheiro e mostra que a cozinha brasileira é uma coisa que tem que ser tida em conta. Precisamos, portanto, do consenso. Todos os documentos que nós temos publicados são documentos de consenso. Depois falamos disso. E temos um âmbito europeu de trabalho, europeu e internacional, por lo que tentamos sempre de colaborar com as sociedades irmãs, daí a minha presença cá, que eu agradeço. Quando falamos de modelos curriculares, sempre topamos com uma questão problemática. De um lado há, se calhar, o que se considera o mais eficiente ou mais eficaz, as novas técnicas, as novas teorias de educação, e do outro lado está sempre a liberdade da cátedra. E sempre temos que trabalhar sempre em um equilíbrio. Esta liberdade de cátedra também tem que ter em conta a filosofia da educação de cada país, de cada contexto, não sempre é simples. Assim, para saber como é que estávamos no ano 2016, a ADE levou a cabo, por parte de um experto externo, para evitar justamente aquelas personalizações que sempre são perigosas, pedimos a um experto externo que fizera uma revisão da educação europeia, da educação dental na Europa, e estes resultados... peço imensa desculpa. Já ven, nós somos expertos e a apresentação não inclui aquele que eu queria mostrar. Mas pronto, mostrava quantas faculdades havia na Europa, quantas eram públicas, a maioria eram públicas, poucas eram privadas naquela altura, cada vez temos mais, mas continuamos estando a um nível 70-30. Também qual era o grau de integração curricular definido por o Instituto de Medicina no texto clássico dos nossos colegas americanos, Dental Education and the Crossroads, que foi um destes textos básicos, nos quais muitos de nós trabalhamos acima dela. Um currículo integrado é aquele no que as ciências básicas aportam uma educação clinicamente relevante e, ao mesmo tempo, o cuidado clínico está baseado em uma evidência científica o mais sólida possível. O grau de integração curricular nas faculdades que responderam ao nosso questionário foi muito variável. Aquelas faculdades que estão totalmente integradas não somam mais de um 10%, entre um 40% e um 50% dizem que estão parcialmente integradas, bastante integradas e nada integradas, há também um outro 10%. Portanto, estamos ainda neste caminho para integrar, porque a integração foi, no seu momento, uma daquelas, assim dizer, um pouco feio, modas que se aplicaram. Tudo tinha que estar integrado. Não é simples integrar quando, por exemplo, a Faculdade de Medicina Dentária está à distância da Faculdade de Medicina Geral, ou da Faculdade de Enfermagem, ou das outras faculdades de Ciências da Saúde. É, portanto, uma situação na que temos todavia que trabalhar. Também havia uma série de perguntas pelo que diz respeito de qual era o primeiro momento no qual os estudantes de medicina dentária entravam em contato para fazer um tratamento
a um doente verdadeiro, não a um doente simulado, não a um colega. E o resultado interessante deste questionário que se passou foi que, a diferença daquilo que nós esperávamos, de alguma maneira, os cursos de medicina que tinham mais anos tinham um contacto primeiro do estudante com o doente mais tardio que aqueles que tinham menos anos. Portanto, não era verdade aquilo que os mais clássicos diziam, não, temos que esperar, o contato tem que ser feito primeiro, depois de ter feito uma formação prévia, etc, etc. Parece que, por aquilo que a nossa evidência mostrou, era exatamente o contrário. O que é que fizemos com este conhecimento? Passamos a estabelecer, a tentar de elaborar o terceiro perfil e competências do dentista europeu. Tínhamos publicados 2 prévios documentos, chamados assim, Perfil e Competências do Dentista Europeu, e reunimos, pelo método que a ADE sempre tem trabalhado, o método das task force, grupos de trabalho que se reúnem virtual ou fisicamente para estabelecer um documento de consenso. A ideia era que houvera um conjunto dinâmico de materiais educacionais, materiais em geral, competências e resultados de aprendizagem, métodos de avaliação e também uma garantia de qualidade que fora permeando o sistema completo, que fora circulando constantemente, de modo que cada resultado de aprendizagem claramente definido estivera relacionado com umas áreas de competência que não queríamos tão extensas como previamente. Aqui temos que comentar para aqueles que já estiveram nas ABENOS precedentes, peço imensa desculpa, isto já tenho ouvido, mas en Europa existe uma diretiva europeia que, de alguma maneira, legisla em modo superior, supranacional, a formação dos dentistas. Data de 1978, sem mutação nenhuma. Portanto, podem imaginar que genómica, proteómica, biologia celular, bioquímica não aparecem. E, teoricamente, todos tendríamos que seguir essa regulação. Portanto, estamos numa situação inconfortável. A boa notícia é que parece que a Comissão Europeia tem pedido um informe sobre como cambiar a diretiva europeia. A má notícia é que ela ha pedido a uma empresa privada. Já veremos o que vai dar. Estamos a aguardar o resultado. No entanto, nós sí que temos a nosa ideia, nós sí que temos o noso plan. Está neste documento, que é um documento que tem disponível, aberto na web, e que mostra estes 4 domínios, porque pensamos que, na altura, tínhamos muitos, e pensamos que é o que temos que ensinar ao nosso estudante. Quem sou eu? Sou um profissional, dedico-me a quê? A minha profissão é qual? Um marco ético, um marco legal e um marco de atitudes e comportamentos próprios. Como é que eu organizo a minha prática clínica, baseada, obviamente, na evidência, mas tenho que administrar, liderar, trabalhar em equipa, comunicar dentro, fora da equipa, saber gerir os riscos e, sobretudo, manter uma atividade de formação ao longo da vida, para nós próprios e para os nossos colegas. Qual é o nosso paciente? O conhecimento tem que dizer-nos qual é o nosso paciente e não temos só que limitarmos a problemas dentais, por isso hemos abandonado muito a palavra dental, agora falamos oral, em termos mais amplos. Reunir informação clínica, não unicamente sobre a patologia oral, mas em geral, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento de tratamento, fazer uma terapêutica, orientada, obviamente, à manutenção da saúde oral, mas ligá-la com o 4º domínio, saúde pública dentária, prevenção e promoção da saúde, tudo é saúde, saúde oral é parte da saúde, de modo que podamos colaborar com os outros profissionais, não só da saúde, mas também com a gerência. Obrigada a nossa colega que falou antes, porque sempre acabamos coincidindo naqueles pontos e fazer uma defesa, obviamente, da saúde como parte das necessidades e requerimentos. Aqui temos o documento, a parte do documento que se dedicou, de alguma maneira, a ver os métodos mais contemporâneos de ensino, de aprendizagem, que é sempre um paralelo,
como evaluar. Isto foi um trabalho, como ven, de equipo muito amplo. Aqui tínhamos clínicos básicos, especialistas em educação, havia um bocadinho de tudo. Havia Jacinta McLaughlin, que é uma das primeiras pessoas que em Europa publicou sobre ética na odontologia, uma grande experta. E isto não só serviu para nós, sino que também serviu para outras sociedades irmãs que utilizaram o mesmo princípio, o mesmo sistema, para desenvolver os seus próprios construtos. De facto, os documentos falavam e estabeleciam para cada domínio que tipo de métodos gerais podiam utilizar-se, do role-playing. Muitos destes métodos têm sido citados previamente, portanto, todos nós convinimos que é uma coisa importante. Teach back um pouco às aulas inversas, a reflexão crítica, a aprendizagem dentro da situação própria, enfim, já veem que isto está... Não é preciso que façam na fotografia, porque o documento está absolutamente livre para a sua consulta e é muito claramente explicativo. Fizemos aqui um bocadinho uma digressão para ver quando era mais interessante na fase do profissionalismo, quais eram mais interessantes ou mais utilizados nos outros domínios. Mas não é certamente uma regulação, é sobretudo uma análise. Explicava-se cada um dos temas e a seguinte questão era sobretudo que classe de métodos de avaliação podiam utilizar-se e, de novo, citaram-se todos os métodos que têm sido citados ao longo das palestras de hoje. Tudo isto tem um objetivo, obviamente. O objetivo mais óbvio e mais evidente era atingir uma nova diretiva europeia que facilite as faculdades de trabalhar, fazer o que nós creemos que é o que tem que ser feito para formar ao melhor dentista europeu que é possível, que esteja nas nossas mãos. Para isto já temos visto, por exemplo, que há um quinto domínio que ainda falta. Hoje, em Madrid, estão celebrando o Summit do Clima. A sustentabilidade é uma das questões que os nossos estudantes insistem em ter aprendido. A pesquisa científica, a atitude científica é, para além disto, também um ponto importante. E, do outro lado, temos que utilizar tanto o ensino em saúde oral como a saúde oral para aumentar a qualidade, a igualdade, a inclusividade das nossas sociedades. Como queremos fazer isto? Obviamente, queremos ter incluído no Horizon Europa, para assim dizer, o Horizon Europa é o próximo programa de financiação das grandes linhas de investigação na Europa que vão durar do ano 2020 ao ano 2025. E a nossa ideia é dizer, cancro, certo, tem que ser uma linha importante, sim, de certeza, mas não esqueçam o cancro oral ou as consequências na área oral dos cancros de outras áreas. Falemos dos bisfosfonatos, por exemplo, é um daqueles casos de pontos importantes de pesquisa de interesse odontológico que quedam deixados de banda porque não se fala, agora já, aqui está, porque não se inclui a saúde oral. A outra ideia é que o Erasmus que já temos tem que passar a um nível superior, a um patamar superior, tal pronto como tenhamos claro qual é o programa geral, qual é o conhecimento que o novo dentista de hoje e de manhã tem que adquirir, aplicar e renovar com a sua atividade científica. Então temos que falar com as sociedades irmãs. Por quê? Porque ninguém trabalha sozinho, temos muitos profissionais que passam todas as fronteiras, que apanham no mesmo avião que eu, para ir e vir e compartilhar e partilhar conhecimentos e sabedoria. Portanto, temos que concordar todos nós em como fazer isto. Temos que falar com as outras sociedades, não de educação, não só de educação e não só de educação dental, mas de educação médica, enfermagem, etc., etc. E falar também de todos aqueles processos de toma de decisão
que têm que ser baseadas em evidências que nós temos que fabricar e difundir. Temos aqui os temas com os quais, com outros colegas, com as outras sociedades irmãs, notavelmente a ABENO, a sociedade norte-americana, a ADEA, as sociedades asiáticas e do sul Austrália e Nova Zelanda fizemos. Estes são os 4 pontos que não só nós, a Organização Mundial da Saúde e tantas outras grandes instituições, a ONU, a Unesco, estão a marcar como aquelas que vão ter que ser estudadas de modo conjunto. A avaliação, contexto global, o impacto das novas tecnologias e as novas ciências na educação odontológica tradicional, como e porquê fazer uma rede mundial, global, de educadores odontológicos e falar da educação interprofissional, deixar de estar cada um fechado no seu gabinete, tentar de trabalhar em colaboração com todos os outros colegas. Aqui temos os primeiros resultados do trabalho de avaliação num contexto global, que era um resultado muito inicial. Foi o trabalho feito por Patel, Ingrid Toni, Serge van der Vleuten, Michel Escudier. Está também disponível na European Journal of Dental Education e agora mesmo estamos redatando a segunda parte, aquela que foi, para assim dizer, discutida em Task Force durante a reunião de Brecha desta primavera passada. Temos cá, mais ou menos, havia uma ideia de estratégia de avaliação programática muito baseada no trabalho pontual sobre o paciente, o uso de portfólio e um interesse grande em manter uma garantia de qualidade e também uma ideia importante que foi em Londres e depois em Brecha foi de manter este Global Network. Pronto, vamos a poder apresentar com mais solidez esta Federação Internacional de Educadores e Associações de Educação Dentária. Temos cá então tudo isto, temos cá a nossa possibilidade de trabalhar com outras sociedades. Temos aqui o nosso projeto agora, de momento, pensado para a estrutura do ensino dental em Europa, mas a próxima linha vai ser como sair das fronteiras, como saltar das fronteiras, não só das fronteiras locais de países, as fronteiras interprofissionais, das fronteiras de uma ciência com a outra. Por poner só um exemplo pequenino, temos aqui han falado connosco vários engenheiros. Muitos de nós trabalhamos com biomateriais que saem direitinho dos laboratórios de engenharia. Temos que falar com eles, temos que atingir um patamar de colaboração entre uns e outros. E, obviamente, também muito importante, ter bons resultados de investigação, de pesquisa, para poder oferecer boas evidências, sólidas evidências para melhorar a saúde dos nossos cidadãos. Um pequeno exemplo, muito pequenino, muito modesto. Nós temos, na minha faculdade, eu faço um curso de malformações craniofaciais relacionadas com o que até um tempo se chamava enfermidades raras, hoje se chamam enfermidades minoritárias. Estudantes de segundo ano são capazes de fazer um diagnóstico presuntivo de enfermidades raras só recebendo uma formação orientada a esta classe de malformações, explicada em modo o mais clínico possível. Temos mais de um diagnóstico presuntivo feito por estudantes de segundo ano e temos estes resultados depois de 5 anos do curso que deixam muito claro que exponer a estes estudantes a uma literatura científica relevante e a fatos comprovados aumenta a sua consciência sobre a probabilidade de uma enfermidade rara, que é muito baixa, mas que existe, que eles estão mais atentos às características fenotípicas orais das doenças raras e que, ao menos no nosso hospital universitário, tem
dado como consequência diagnósticos presuntivos de enfermedades raras nos doentes que vinham só para fazer tratamentos orais. Este conhecimento que estamos pensando a aplicar, para além de, obrigada mais uma vez, ter uma taxonomia comum, para não dizer coisas diferentes para descrever a mesma enfermidade, coisa que passa todos os dias. Quando tivemos uma destas reuniões, eu trouxe uma revista comum, onde um grupo de odontólogos, peço desculpa, de médicos hospitalários espanhóis falavam de oligodontia. E quando eu li o artigo, não dizia nem quantos dentes faltavam, nem quais eram os dentes que faltavam. Portanto, a evidência científica que aportava aquele artigo, onde a palavra oligodontia mal escrita estava no título, era zero. Falemos, ao menos, de modo constante, de maneira coerente, não é? Aqui temos este primeiro esforço muito grande, tardamos mais de 2 anos. Aqui tenho que mencionar, não sei se a Ana Carolina está cá, mas a Ana Carolina Azevedo, da Universidade de Brasília, esteve conosco e fizemos um trabalho muito sério e muito sólido para, ao menos, descrever o fenotipo oral das enfermedades raras de modo coerente e compreensivo ou completo. Isto é a base de um dos trabalhos que vamos a continuar com os colegas de cá. Portanto, aqui estamos. Para o ano 2020 e 2021, vamos começar a preparar um capacity building, portanto, um projeto europeu de saída com colaboração com os outros colegas, aplicar os princípios do Graduating Dentist, tentar de que a Horizon 2020, peço desculpa, Horizon Europe, incluya pontos de saúde oral e vamos a ver o que passa com a nova diretiva. Toda ajuda é bem-vinda. Para saber mais sempre as fontes, por isso dizer, não é necessário para nada que os senhores se preocupem de andar a fotografiar qualquer coisa. Esta é a fonte de um bonito povo que se mostrou nas montanhas do Pirineu, Vilac, e vou deitar, evidentemente, o PDF desta apresentação com todos os pormenores para vocês consultar. E aqui, obrigada. E a pergunta aqui é como mais podemos colaborar. Estamos ao dispor. Obrigadíssima. Bom dia, Paulo Lopes, da RNP. Eu vou focar um pouquinho em saúde digital, de maneira geral, o tema, com 3 perguntas para as 3 apresentações. Muito obrigado, foram excelentes. Com relação à EAD, eu vejo muita semelhança no trabalho, importante trabalho. Eu estava até falando com o Messina que a gente deveria fazer um trabalho semelhante em saúde digital, ter esse panorama dos grupos de pesquisa, mas eu vejo muito semelhança em alguns problemas que você aponta, que é talvez não uma falta de reconhecimento da EAD, mas na estrutura do CNPq, né, de conhecimento, ter uma área, né, que possa agrupar e não ficar espalhada. A mesma coisa acontece em saúde digital. Depois eu gostaria que você comentasse se isso é realmente um problema ou não. Com relação à questão dos currículos, eu pergunto como que vocês estão nessa transformação curricular, fazendo a inserção de saúde digital, não a utilização da tecnologia em si, mas a transformação das práticas de saúde que surgem em função do espaço digital. Como que é essa inserção? Não com disciplina específica, mas talvez dentro das próprias disciplinas, né? Porque surgem novos dilemas que a gente precisa tratar. E, por fim, se o Evidence Gap Map pode nos ajudar a construir um reconhecimento aqui no Brasil da área de saúde digital e definição de uma política pública de saúde digital. Bom dia, parabéns pela organização do evento, a mesa foi excelente também. Meu nome é Tatiana, eu sou mestranda na Faculdade de Medicina. Minha pergunta é para a Verônica, eu queria saber, acho que você não teve tempo de falar, sobre a avaliação da qualidade dessas evidências, como que elas são plotadas no gráfico, se vocês avaliam também se mostrou realmente um resultado positivo ou negativo. Obrigada. Verônica, acho que você é a mais solicitada. A minha pergunta também vai para você, achei ótimo, eu não conhecia o mapa de evidência. Eu fiquei com uma grande curiosidade. A gente passa por um momento muito triste no Brasil em que o Programa Telesaúde Brasil Rede está sendo dizimado, né? Vários núcleos não foram. Haveria tempo da gente fazer um mapa de evidência das ações do Telesaúde Brasil Rede para levar com evidências ao Ministério da Saúde para que isso não aconteça?
Bem, respondendo a questão que nós sentimos dentro da relação entre o Diretório-Geral de Grupos de Pesquisa e o Lattes, é que eles não conversam realmente, não é só em EAD, é em todo o processo. As estruturas deles são estruturas paralelas. E nós temos que fazer realmente um esforço muito grande para integrar. Mesmo no diretório, não existem espaços para se colocar. Também os líderes, nós, quando conversamos, eles mesmos dizem, olha, eu não coloquei muitas das coisas que nós fazemos. Os espaços lá são muito genéricos. Então, não existe, e isso aí é um grande problema para nós pesquisadores. O outro grande problema, nós todos vivemos isso, é de que realmente nós temos contribuições muito boas em outras áreas. Então, nós, como pesquisadores, temos de nos acostumarmos a não ficar olhando apenas dentro da área estrita do nosso conhecimento. Nós temos que buscar nas outras áreas, onde nós vamos, inclusive, encontrar respostas. Entrevistando, principalmente, os líderes dos grupos de ciência de computação, dos que desenvolvem alguma coisa, né, de engenharia, ciência e computação, eles vivem dizendo a dificuldade de encontrar grupos que queiram ajudá-los a desenvolver protótipos, que tenham uma formação pedagógica, que tenham a abertura para colocar. Então, eu tenho um protótipo, gostaria de ter um espaço para poder utilizar isso, avançar com ele, mas eu estou fechado na minha área está todo mundo desenvolvendo e ninguém tem espaço para poder aplicar. Então, realmente, a estratificação dos grupos leva a gente a uma incomunicabilidade que, no caso, nos atrapalha bastante. Muito bem, obrigada pela questão, porque este tem sido um problema que tem passado em diferentes aspectos, do primeiro, segundo ou terceiro perfil de competências. De facto, a questão é sempre a mesma. Somos especialistas em medicina dentária ou somos especialistas em uma outra ciência e dedicamos a isto ou aquilo. E, de facto, voltamos outra vez a ligar com o razoamento da pessoa que me precedeu. Nós somos mais da ideia de que, por exemplo, a pesquisa a nível científico, como a utilização das novas técnicas e tecnologias e todo aquele conhecimento que seja novo, tem que estar incluído como parte da filosofia geral. Como é a segurança geral, como é a compliance com as normas legais, como é a proteção dos dados, etc, etc. Não são coisas externas que são impostas à educação dental. É uma nova corrente da sociedade, é um novo movimento que temos que ter em conta, porque senão vamos quedar completamente desfasados. Isto não é possível. Portanto, sim, é verdade que nestes momentos estamos na época da bricolagem, não é? Cada um, mais ou menos, traficota com melhor ou pior fortuna, e já se tem visto que eu não tenho fortuna nenhuma nesta área, mas tenho bons colaboradores. E, no entanto, quando temos falado, por exemplo, de estruturas, cálculo numérico e simulação numérica do crescimento do osso, eu trabalho perfeitamente confortável com os meus colegas de engenharia e de física, porque sou eu quem vê o osso crescer. E elas têm que calcular acima daquilo que eu vejo. E temos que chegar a uma entente cordial. E chegamos, de facto chegamos, porque temos uma grande fortuna. Trabalhamos com gente muito inteligente. Os nossos estudantes são gente muito inteligente, os nossos colegas são gente muito inteligente. Depois temos que falar com gente não tão inteligente, mas isto, infelizmente, passa no mundo inteiro. Bem, vou começar pela segunda pergunta, porque acho que a do Paulo tem muito a ver com a do Humberto. Então, a qualidade das revisões sistemáticas, dos estudos mapeados, no caso daqueles que eu mostrei, a maioria são de revisões sistemáticas, tem métodos específicos para avaliar a qualidade. Acho que foi aqui, né? Então, a gente aplica, se é uma revisão
enfim, de qualitativa, o Amstar, ser qual, se é qualitativa. Então, tem ferramentas para avaliar o nível de confiança e classificar em baixo, alto e moderado o nível de confiança dos estudos botados no mapa. De acordo com o tipo de estudo que está lá, tem a ferramenta certa. Isso você pode ter uma dimensão do trabalho que é. Então, um mapa que tenha 200 estudos plotados, você tem que fazer 200 avaliações, entrar no texto completo de cada um, caracterizar qual o tipo de intervenção vista, qual foi o tipo de desfecho, qual foi, quão bem aplicou a qualidade, para poder, então, representar no mapa. O mapa ele é até bastante... Ele é simples, eu acho que a gente tem que fazer simples mesmo, mas tem uma complexidade do trabalho por trás enorme, mas o legal é isso, a gente entrega um produto simples, que a pessoa bate o olho e sabe o que transmite. E se funcionou, se não funcionou a intervenção, né, se teve um desfecho favorável ou positivo, isso está no informe escrito, porque no mapa não daria para a gente plotar isso, mas isso vai no informe. Bem, sobre espaço para que a gente realmente impacte as decisões ou as políticas, usando a evidência tanto na área de saúde digital, como nas próprias intervenções na área de telesaúde, né, isso não sai da minha cabeça, você sabe que eu trabalho nessa área, é o meu maior desejo, quando eu lancei o convite aqui, é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que se juntar, temos que fazer, de fato, um mapa mostrando as evidências que tem das aplicações na área de saúde digital, na área de e-saúde, na área de telesaúde, de ensino à distância, de ensino, enfim, das várias modalidades, e mostrando qual é os desfechos, onde aquilo pode ser aplicado na área da saúde. Talvez a gente até tenha que fechar para algumas doenças crônicas. A gente pega, assim, sabe, aqueles grandes problemas de saúde pública. Eu acho que a gente tem muitos estudos soltos, revisões soltas, e que a gente pode, sim, fazer esse grande estudo e entregar. Se isso vai mudar na política ou não, é outros 500. A mesma coisa, estamos com essa questão da Política Nacional de Práticas Integrativas. Tudo bem, estão ganhando tempo, né? Me mostra as evidências. Ok, a gente vai mostrar evidências, mas a gente sabe que a evidência não manda, ela não é predominante, tem vários outros elementos que vai impactar se aquelas práticas vão continuar na política ou não, ou se vai vir outra política, enfim, substituindo a mesma coisa para o telesaúde. Mas, pelo menos, a gente faz a nossa parte. Não vai ser por falta de evidência ou por falta de comprovar a efetividade dessas ações que o programa não vai continuar, ou enfim, qualquer coisa disso. Mas não garante também.